Olá! Com essa aula nós vamos fechar o tópico que fala sobre as ferramentas da qualidade. Até agora nós vimos aquelas ferramentas que são consideradas mais importantes ou mais utilizadas, as que são cobradas mais em concurso público, né? Na aula de hoje nós vamos ver algumas outras ferramentas que não são assim tão destacadas na gestão da qualidade, e elas vão ser tratadas com mais detalhes em outras disciplinas, como gestão de projetos, administração de recursos materiais. Então nós vamos falar rapidamente, né, de algumas dessas ferramentas aí, que pode ser que apareça em alguma questão de concurso, né, mas que não é tão cobrado assim como o diagrama de Ishikawa ou um diagrama de Pareto, ou outras ferramentas da gestão da qualidade. Então vamos ver rapidinho cada uma delas. Aqui nós vamos ter a outsourcing. Outsourcing seria a chamada terceirização, né, conhecida aqui no Brasil como terceirização. E no conceito aqui do professor Luiz César Araújo, ele vai dizer que é a transferência da gestão parcial ou completa das atividades meio da empresa, deixando então que a empresa direcione os seus esforços e recursos para as atividades fim. E ele diz ainda que constitui, né, a passagem de atividades e funções específicas a terceiros especializados. Então, quando a gente fala, né, dessa terceirização, é importante a gente guardar, né, que se trata aí dessa transferência de gestão parcial ou total dessas chamadas atividades e funções específicas que o professor Luiz César Araújo chamou aqui, que são também conhecidas como tarefas não essenciais. A gente vê muito isso nas organizações públicas, né, na administração pública aqui no Brasil, né? A gente vê que as atividades de apoio às não essenciais, como limpeza, segurança, manutenção de computadores, atividades administrativas, né, como secretariado, cópias, digitalização, né, de arquivos, geralmente são passadas aí para as empresas terceirizadas. Então, qual é a ideia principal aqui do outsourcing, né, da terceirização? É que terceirizar ela é uma decisão de cunho estratégico, né? E qual é a ideia da terceirização? É que a organização ela foque, né? Ela jogue todos os seus esforços para realizar a atividade fim dela, né? Para ela realizar o propósito dela. Então, todos os esforços precisam estar voltados para isso. Ela não é como se ela não precisasse, ela não pode perder tempo, digamos assim, realizando outras atividades que não é a especialidade dela, né? Então, é uma empresa de tecnologia, então ela precisa jogar todos os seus esforços, né? Investir tudo ali, todos os seus esforços para o desenvolvimento da tecnologia. Ela não pode ficar perdendo tempo com questões ditas pequenas, né, mas que são imprescindíveis para a manutenção ali de uma estrutura, né, de uma estrutura física principalmente. Então, ela pega esses serviços de segurança, de limpeza, de cooperagem, né, atividades mais administrativas e terceiriza isso, né, ela contrata fornecedores ou contrata outras empresas
para então fazer a gestão dessas atividades meio, né, dessas atividades ali que mantém a estrutura organizacional em pé, para que ela então, né, de uma forma estratégica, jogue ali todos os seus esforços, né, una os seus esforços para a sua atividade fim, que é a parte da tecnologia. Tá? Então essa é a ideia da terceirização. Né? Vamos ter aulas específicas sobre isso, né? Mas resumidamente, né, é isso, né? Você fazer essa transferência parcial ou total da gestão dessas atividades meio para fornecedores ou para outras empresas, né, especializadas, isso tem que ficar bem claro. Né? Então, assim, como é uma decisão de cunho estratégico, precisa ficar muito bem desenhada, como que essa gestão vai ser transferida, né? Qual é o tempo que isso vai, em que tempo que isso vai acontecer? É tudo feito de forma tudo feito, né, formalizadamente, né, por contratos, com tudo bem definido, para que, em vez de resolver algo, né, você acabe causando um problema que não é viável, né, que a empresa tenha ali naquele momento. Tá? Então, a ideia da terceirização é isso, a transferência parcial ou total dessas atividades meio para que a organização concentre os seus esforços na realização da atividade fim, certo? Aqui, uma outra ferramenta, né, é o chamado Just in Time, ou o chamado JIT. Né? Quando a gente fala aí do Just in Time, a gente vai lembrar aí do sistema de produção Toyota. Sistema de produção Toyota. Um nome aqui muito conhecido também, né, que quando a gente fala do Just in Time é a fábrica enxuta ou produção enxuta. E a gente vai ver por quê. Fábrica enxuta, produção enxuta. E aqui o Chavenato diz para a gente que no sistema JIT, Just in Time, o objetivo é produzir exatamente o que é necessário para satisfazer a demanda atual, nem mais e nem menos. Por isso, produção enxuta, né? Vai produzir exatamente o que foi demandado, né? Não se trabalha aqui com grandes estoques, né? Por isso que quando a gente se depara com a técnica do Just in Time, a gente vê que é uma técnica que vai exigir uma alta coordenação. Exige alta coordenação da produção e da saída de produtos ali livres de defeitos. Então, uma alta coordenação do processo produtivo, para que não falte, né, os insumos necessários para realizar aquela demanda. E aqui a gente vai ter, né, elementos aí que estão relacionados com o Just in Time, que é a qualidade, a velocidade, a confiabilidade, e essa confiabilidade ela está relacionada com a pontualidade. É uma técnica de flexibilidade e com o custo reduzido, né? Exatamente porque vai utilizar somente materiais para atender a demanda atual. Então, por isso é uma fábrica enxuta, por isso uma produção enxuta, né? Então, aquela empresa, né, ela tem uma demanda, sei lá, ela vai produzir 10 cadeiras. Então, ela vai ter um estoque ali mínimo para fazer a produção daquelas 10 cadeiras. Vai precisar dessa alta coordenação do processo produtivo para que não haja desperdício de material, né? Para que não haja erros que você desperdiçando aquele material, você acaba que, mesmo você tendo um estoque mínimo,
né, você tem aquele estoque para fazer aquelas 10 cadeiras e tem ainda ali um estoque de segurança, mas se você tiver muito erro ali naquele processo de produção, você acaba, né, consumindo ali o seu estoque de segurança e até mesmo ficando sem material para produzir aquelas 10 cadeiras, para atender aquela demanda atual. Tá? Então é uma produção enxuta por isso, porque trabalha com um estoque de materiais reduzido e a fábrica enxuta porque vai trabalhar com essa demanda atual, né, com essa demanda específica. Então vai trabalhando por demandas, né? Não é uma fábrica que nós produzimos cadeiras e aí vai ter 150 cadeiras X, né? E aí conforme forem comprando vai esvaziando o estoque ali das cadeiras, quando acabar as cadeiras, vai e produz mais. Não, vai sendo produzido por demanda, né? Então, assim funciona o just-in-time. Essa técnica, né, ela é discutida mais lá na administração de recursos materiais, né, em aula específica sobre controle de estoques, né, então gestão de estoques também. Então, mais detalhes sobre essa ferramenta a gente encontra lá na disciplina de administração de recursos materiais. Para a nossa gestão da qualidade, é a gente entender que trabalha, né, com essa produção enxuta, né, a redução, o estoque reduzido, e com esses elementos aqui que nós listamos, né, a qualidade, a velocidade, a confiabilidade, a flexibilidade e o custo reduzido. Então aqui nós temos o que seria então o just-in-time. Uma outra ferramenta importante aqui também que nós vamos falar é sobre as cartas de controle. E a gente traz um conceito aqui do Snard Marshall que vai dizer para a gente que é um tipo específico de gráfico de controle que vai servir então para acompanhar a variabilidade de um processo, identificando as suas causas comuns, que são aquelas intrínsecas ao processo produtivo, e as causas especiais, que são aquelas aleatórias, né, que acontecem, né, são aquelas coisas inesperadas que acabam acontecendo por algum motivo ali dentro do processo. Então, quando a gente fala aí das causas comuns, exemplos são que a gente pode trazer aqui são os equipamentos, o próprio projeto ali, né, para a produção de um determinado produto. Quando a gente fala de causas especiais, aleatórias, a gente pode falar aqui das chamadas falhas humanas. A gente pode ter queda de energia, é uma causa que pode ocorrer. Matéria-prima que não esteja, né, em conformidade, então matéria-prima que não esteja conforme as especificações, né, para as especificações necessárias ali para a produção. E aí a gente vem aqui para nessa representação aqui das cartas desse gráfico de cartas de controle, e a gente vai ver que existe aqui um limite médio, né? Então aqui vai ser a média do processo. Abaixo dessa média, a gente tem o limite inferior. Então, limite inferior de controle, né, desse processo. Então, o limite inferior de controle. Aqui a gente tem o limite superior de controle, o LSC, limite superior de controle. Então, o processo ele vai se desenvolver nesse intervalo aqui, onde nós temos esse limite médio aqui, né, que é a média ali do processo, que é onde ocorre,
né, o processo normal, né? Então, normalmente, no mundo perfeito, ele ocorre aqui nesse limite, nessa média de processo. Dentro dessa média de processo, você pode variar, né, para cima ou para baixo. Mas a gente tem um limite aqui, né, o limite inferior de controle e um limite superior de controle. Quando as variações ocorrem dentro desse espaço, né, aqui dentro desse espaço, ok, né, é estatisticamente considerado variações do processo. Então, aqui dentro desse limite inferior e superior, está tudo certo. O problema é quando ultrapassa o limite. A gente vê aqui, né, que esse ponto aqui, ele ultrapassou o limite superior de controle. Então, quando ocorre, né, quando ocorre esse ponto fora aqui do limite superior de controle, que poderia também ter um ponto aqui no limite inferior de controle, quer dizer que ocorreu o quê? Uma causa especial, uma causa aleatória. E aí, essa causa, né, essa variação fora do limite, essa causa especial, ela vai merecer o quê? Uma atenção maior para ver o que foi que aconteceu. Porque existe um padrão, né? Pode variar aqui dentro desse limite aqui, mas fugiu ao limite é considerado uma causa especial, ou seja, uma ocorrência indesejável. E aí vai merecer uma atenção maior e uma análise pormenorizada do que causou, então, aquele ponto acima do limite superior de controle ou fora ali do limite inferior de controle. Então, um exemplo que nós demos de uma causa especial é queda de energia. Não é sempre que uma queda de energia acontece, mas a partir do momento que isso começa a ficar corriqueiro, né, ela ultrapassou aquele limite ali, né, de controle, seja superior ou inferior, precisa então ligar um alerta e aí entender por que está caindo tanta energia. É um problema que é dentro ali do prédio da organização? Dá para resolver internamente? Ah, não, é um problema externo, né? Um problema da iluminação, dos cabos de energia que vêm da rua para dentro da empresa. Ah, como a gente pode resolver então isso? Será que é viável alugar um gerador? Né? Será que é viável comprar um gerador? Então, essas causas especiais, elas merecem uma atenção maior, porque elas podem trazer um prejuízo muito grande, né? Então, uma empresa que dependa da energia ali 24 horas para poder funcionar e realizar a sua produção ou prestar o serviço, ela vai ter prejuízo com essas constantes quedas de energia. Então, ela vai precisar tomar alguma decisão, né? Então, é para isso que a carta de controle serve, né? Para mostrar quando acontece algum ponto fora ali daquele limite especificado e daquele limite que é considerado ali razoável, estatisticamente considerável e que é inerente ao processo. Fugiu desse limite, requer então a atenção do gestor. Tá? Então, isso seria a técnica da carta de controle, a ferramenta, né? Aqui uma outra ferramenta que nós trouxemos é o gráfico de Gantt. Né? Segundo Francisco Giocondo César, o gráfico é usado para monitorar o progresso de um projeto. Consiste em representar o início e o fim de uma atividade, assim como a sua duração. Então, é uma ferramenta muito utilizada na gestão de projetos, né? Então, também, né, vão ter aulas específicas sobre o gráfico de Gantt lá na disciplina de gestão de projetos. Então, se vocês quiserem saber mais como funciona dentro mesmo da gestão do projeto, né, com mais detalhe, né, como montar, como que funciona,
vantagens e desvantagens, é só ir lá na disciplina de gestão de projetos. Para a gente aqui, né, é só para entender mesmo que é mais um controle, né, do início de atividades dentro de um projeto até a sua finalização. A gente vai ter pontos que são considerados marcos dentro do gráfico de Gantt, que ajudam então o gestor ali e as equipes a entenderem como que as atividades estão sendo realizadas, né, se tem algo que vai atrasar ou não vai atrasar ou que já está atrasado. Tá? Então, o gráfico de Gantt ajuda nesse controle das atividades, né? E não só em projetos, né? Ele pode ser aplicado aí, em várias outras situações dentro da organização, se você precisa controlar ali o início e o fim de uma determinada atividade, por exemplo. Tá? Então, voltando aqui no nosso slide, nós temos essa representação gráfica aqui do gráfico de Gantt, né? Então a gente vai ter aqui as tarefas, as subtarefas, e aí a gente vê, né, que quando muda de uma tarefa para uma nova tarefa, que no caso que é uma revisão, a gente tem esse losango aqui em pé que representa os marcos, né? Que o marco é aquele momento em que muda, né? Algo ali mudou dentro do gráfico de Gantt. Então, a tarefa 4 terminou, então é o momento agora de não mais realizar tarefas, mas sim de se fazer uma revisão, né? E aí, quando as revisões elas são realizadas, vem um novo marco, então, que é a entrega. Então, aqui o gráfico de Gantt consegue, né, mostrar ali o agendamento de um projeto, visualizar os marcos. Quando uma data é modificada no gráfico de Gantt, ou então um marco, né, é movido por algum motivo, as tarefas foram adiantadas e esse marco aqui de revisão veio para cá, né, ele subiu aqui no gráfico. Então, na medida que você muda a data e você modifica, move um marco, o diagrama ele é automaticamente alterado e ele mostra essas alterações. Então, as equipes, né, elas conseguem ter uma visão muito clara, né, de como está o andamento das atividades. É muito bom, né, ter o gráfico de Gantt porque ele é muito visual, né? Então, qualquer coisa que você mexe ali, você consegue visualizar e ele vai, né, meio que preenchendo ali, vai deixando as cores mais vivas conforme as atividades vão sendo realizadas e o projeto vai andando. Tá? Então essa é uma ferramenta aí também que pode vir em prova quando se falar em gestão da qualidade, tá bom? E aqui a gente vai ver como que esses assuntos vêm sendo cobrados em prova, né? A gente tem aqui uma prova de 2020 da Quadrix, prova recente, falando sobre outsourcing, né, sobre terceirização, e diz para a gente julgar o item relativo à gestão da qualidade ao modelo de excelência gerencial. E diz que o outsourcing substitui a antiga cultura baseada na desconfiança por uma nova cultura, que incentiva as pessoas a tomar decisões que eram tomadas pelos gerentes. E aí a gente vai, né, se a gente pega e lembra aqui do outsourcing, a gente vai lembrar da terceirização. E quando a gente fala em terceirização, a gente fala em transferência de gestão parcial ou total de atividades meio. Para que então a organização, né, concentre seus esforços para a realização das atividades fim. E aqui essa alternativa diz que a terceirização vai substituir a antiga cultura baseada na desconfiança por uma nova cultura, incentivando as pessoas a tomar decisões que eram tomadas pelos gerentes. E a gente vê que essa afirmativa que não tem nada a ver com o conceito de terceirização, né? Então não é
terceirizar não é incentivar as pessoas a tomar decisões que eram tomadas antes pelos seus gerentes, né? Mas terceirizar é você transferir a gestão, né, das atividades meio aí para fornecedores ou para outras empresas. Então, a gente já marca aqui que essa questão ela está errada. Aqui uma questão de múltipla escolha, também de 2020, agora da banca IBFC, então questão recente também, que diz aqui que em decorrência da gestão da qualidade foram construídas novas formas de organização do processo, tanto em termos físicos quanto conceituais, como por exemplo o ambiente just-in-time. Sobre as características dessa forma de organização de processos, analise as sentenças abaixo e dê valor de verdadeiro ou falso. Então vem uma primeira afirmativa dizendo que processos que utilizam só recursos necessários de forma otimizada tem a ver com o just-in-time? Sim, verdade, né? A gente lembra aí que o just-in-time visa otimização de processo e redução de desperdícios. Então a empresa ela produz somente o que é pedido, né? Então ela vai trabalhar com demanda atual. Segunda afirmativa, ações voltadas para a eliminação de desperdícios. Verdadeiro também, né? O just-in-time também vai trabalhar com essa eliminação de desperdícios, por isso que ele trabalha com demanda atual e tem a sua produção considerada enxuta. Terceira afirmativa, operadores que não desenvolvem múltiplas funções. E essa afirmativa aqui, ela está falsa, né? Porque o uso de recursos de forma racional vai exigir sim que os operadores desempenhem mais de uma função, para que eles não se tornem ociosos e para que não haja desperdício. E aí não é o desperdício de material, né? Mas sim o desperdício de tempo, né? Então, os operadores, né, num processo onde o just-in-time é aplicado, eles acabam sim desempenhando outras funções para não ficarem ociosos, né, porque eles trabalham ali com aquela demanda atual, terminou aquela demanda atual, se não chegar outra, eles vão fazer outras atividades dentro daquela organização, por isso que o just-in-time também é aplicado também a determinados projetos, né? Dependendo do projeto também pode ser aplicado essa técnica do just-in-time. Então, eles vão desenvolver sim múltiplas funções, esses operadores, ok? Então, essa afirmativa está falsa. E a quarta afirmativa diz que ações de longo alcance, planejadas e organizadamente executadas. E aqui também verdadeiro. Né? Isso também é uma característica aí do just-in-time. E assinalando a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, VVFV, a gente vai ver que a letra A é a alternativa que responde à nossa questão. E por último, nós temos aqui outra questão também recente de 2020, agora do Sebrasp, que pede para julgar o item a respeito de controle da qualidade de suas principais ferramentas. E é uma questão que trata aí do gráfico de controle ou cartas de controle, que diz que o gráfico de controle pode ser utilizado para analisar se determinada variação está dentro de um padrão médio esperado. E isso está correto, né? Porque as cartas de controle, elas são utilizadas para acompanhamento, para acompanhar a variabilidade de um processo. Variabilidade de um processo e as suas tendências. De um processo e também acompanhar as tendências e ver, né, observar ali se algo sai fora daquele limite médio esperado, daqueles limites superiores e inferiores de controle, né? Então, as cartas de controle, sim, elas são utilizadas para
para determinar, né, essa variação e a tendência ali dentro de um processo. Tá? Então aqui a gente termina a nossa aula que fala sobre esses outros métodos e ferramentas de gestão da qualidade, né? Não encontramos muitas questões, né, falando sobre isso, apesar de concursos recentes, né, estarem trazendo aí algumas questões com essas ferramentas, mas a gente sugere, né, que vocês façam aí as questões do nosso banco de questões, que se quiserem aprofundar sobre essas ferramentas que nós tratamos hoje, elas estão na disciplina de Administração de Recursos Materiais e também na disciplina de Gestão de Projetos, tá certo? Então, até a próxima aula.